Então nessa aula a gente vai aprender como configurar aqui o Max para a gente extrair o nosso render final, nossa imagem. Então, bora pra cima. É muito simples, já vou ver aqui o que tá rolando aqui na minha cena, tá? Eu já vou ativar também algumas funções a mais aqui de pós-produção. Lembrando que agora é a hora de você mexer aqui nesses detalhes, né, de iluminação, de pós-produção que o Max dá. Um desses muito interessantes é esse Blue and Glare, tá? Esse daqui ele vai esfumaçar um pouco as luzes da nossa cena, e o Glare ele vai dar fazer com que os spots eles sai aquelas estrelinhas, tá? Se eu aumentar isso aqui muito, vai aparecer muito isso, né? Claro que isso vai depender, ó, se eu botar aqui 10, por exemplo. Ó, perceba como é que fica, só que aqui já tá, no caso, estourado. Depende também da intensidade das suas luzes, tá? Mas aqui eu gosto desse jeito aqui, até que ficou interessante, tá? Vou botar o Bloom aqui 0.5, tá? E o Glare vou deixar 1. Então acho que assim ficou bom, beleza? Ele só basicamente faz isso e fica mais realista essa iluminação. Porque é exatamente assim que uma câmera se comporta quando tem uma luz direta a ela, tá? Então vamos lá. Tone Mapping, aqui a gente tem exposição, que a gente já mexeu. Eu posso vir aqui no meu HDRI e talvez eu vou botar o gama aqui 1.1, vamos ver o que acontece. Ficou muito forte, né? 1.18. Deixa eu ver, talvez, acho que assim ficou mais interessante. Deixa eu ver aqui o LUT. Cara, aqui é agora mexer nos detalhes, velho. Aqui os detalhes vão fazer toda a diferença. Deixa eu ver aqui se eu aumentar o gama muito, o que acontece. Vai ficar como se fosse quase um overcast. Tá, isso aqui. Acho que aqui vai ficar interessante. Porque aqui eu posso aumentar, não vai ficar estourado, tá? Lembrando que o gama, se eu aumento aqui o gama no HDRI, ele diminui um pouco dessa intensidade do sol, tá? Esse brilho do sol. Por isso que eu tava mexendo ali no gama. Então, ó, galera, eu acho que isso daqui é a imagem que eu queria, tá? Que eu queria alcançar aqui com vocês. Então, assim, lógico, você pode mexer em mais detalhes e alcançar ainda um realismo ainda maior, uma qualidade ainda melhor na imagem, tá? Mexendo em cada detalhe. Mas vou dar aqui um stop. Para o nosso render final, eu vou tirar esse daqui, tá? Eu só queria mostrar para vocês a composição, mas eu vou tirar esse cara. Vou aqui nessa aba de display, né? E vou ocultar. Vou ocultar aqui essa moto também. Essa vegetaçãozinha aqui eu vou deixar, mas, cara, eu acho que desse jeito aqui já tá ótimo pra gente ver como vai ficar essa imagem final. Então vamos lá, vamos configurar. Pra gente configurar aqui a nossa imagem, é só vir aqui em Render Setup. Primeira coisa, aqui tem a questão do Displacement. O Displacement, ele vai, como eu disse, isso daqui ele é uma propriedade dentro dos nossos materiais que ele deforma a malha, ou seja, ele vai dar mais qualidade para nossas texturas. Só que a questão é, usar displacement, você precisa ter mais memória RAM no seu computador. Então, cara, por eu não saber qual é o seu computador, desativa o displacement. Vamos botar aqui, ó, esse tamanho aqui tá um tamanho interessante, tá? O ideal é que fosse renderizado assim, ó. Claro, a gente travou aqui no 0.8, né? Vai manter a proporção. O ideal é que fosse renderizado pelo menos em 2000 pixels, tá? De altura. 2000 pixels, 1600, aí fica ótimo. 2000 pixels fica ótimo. Mas eu vou renderizar em 1500 pra ficar mais rápido, tá? Então, aqui a resolução, tudo certo. Vou tirar o displacement. Render Output, que é o lugar que a gente vai salvar. Então, vamos clicar aqui em Files. Eu vou salvar aqui. Tá, vamos salvar em qualquer lugar aqui. Vou salvar aqui no desktop. Vou botar aqui render 01, tá? E aqui nos formatos, cara, é o seguinte. Se você souber utilizar o Photoshop, se souber fazer uma pós-produção no Photoshop, por exemplo, salva em TIFF, tá? Em TIFF. Quando você vai aqui em TIFF, TIFF ele guarda mais informações desse modelo. Aí é só você vir aqui em Setup, ó. Aí você salva com 16 bytes, tá? De cor. Então você vai conseguir ter mais qualidade na sua pós-produção. Daniel, não sei nada disso, eu só quero uma imagem. Bota em JPEG, tá? Então eu vou já renderizar aqui em JPEG mesmo. Então, ó, vou deixar aqui no desktop, vou dar aqui um salvar, qualidade, ó, provavelmente já tem 95, você bota aqui no máximo, tá? E dá um OK. Beleza? Aqui, ó, tudo configurado já, tá? Tudo configurado. Aqui em cima,
agora é fundamental. Cara, presta muita atenção nisso aqui, porque tem muita gente que eu vou lá, falo, explico pro cara, tô mostrando e o cara não faz e fica, Daniel, por que meu render não acaba? É só isso daqui, ó. O render aqui do Corona, ele basicamente vai ficar renderizando infinitamente. Você tem que dizer onde é que ele vai parar. Então a gente vai dizer bem que em Noise Level Limit, que ele vai parar em 5%. Ou seja, ele vai renderizar 95% do nosso render. Daniel, 5%. O 5% a gente vai vir aqui no Denoise e colocar um Denoise. A gente vai colocar aqui um Corona High Quality. Então o que a gente está fazendo? Basicamente eu estou renderizando 95% e os outros 5% eu estou renderizando com o Denoising, que é uma inteligência artificial. Então isso daqui faz meu render ser mais rápido, entende? Porque eu só estou renderizando 95%, o resto eu uso inteligência artificial para terminar. Então é basicamente isso, você tem que sempre configurar assim, tá? Então vamos deixar assim. Desse jeito aqui, não precisa mexer mais nada. Ó, Render Selected sempre bota aqui em Disable, tá? O cara pega e bota qualquer outra coisa aqui e aí não renderiza aquilo que tá na tela. Então, Render Selected, você vai colocar aqui em Disable. E aí, ó, cara, é só isso. Deixa eu ver aqui, ó. Não precisa mais mexer em nada. Então, cara, é só isso. Clica aqui e aperta aqui no Render e vamos esperar. Então, ó, a parada vai renderizar aqui, ó. Vai começar a carregar e ele vai dar aqui um tempo mais ou menos que ele vai demorar para renderizar. Lembrando que isso depende muito do seu computador. Na verdade, isso daqui depende diretamente do seu processador, tá? Depende diretamente do seu processador. Então, ó, o meu já tá dando aqui que falta 10 minutos, vai dar basicamente aqui 12 minutos pra gente tirar a nossa imagem final. E como eu disse, o Corona, né, ele vai utilizar apenas para renderizar, ele utiliza apenas o processador, tá? Apenas o processador. Memória RAM, ele só utiliza para abrir a cena. Então, por exemplo, você está fazendo uma cena muito grande, tipo um prédio. Então, você vai precisar ter mais memória RAM, porque ele tem que carregar na tela todos aqueles polígonos. Então, é isso que ele basicamente utiliza, que é memória RAM e processador. Só que tempo de render é definido pelo seu processador. O que é uma coisa muito boa, porque você acaba não tendo que investir em placa de vídeo muito boa, por exemplo, que é o componente mais caro. E, enfim, você já tendo só um processador bom, você já consegue diminuir esse tempo de render em muito, tá? Então, ó, terminou aqui a nossa imagem final e, cara, olha isso. Isso daqui, ó, para você servir de curiosidade, demorou 9 minutos e 40 segundos, né? Eu parei de gravar, aí, logicamente, liberou mais processador, gravando consome muito do meu computador, e aí acabou renderizando mais rápido, 9 minutos e 40 segundos, para tirar essa imagem com essa qualidade, nesse tamanho, né? Em 1200 por 1500. O ideal é ter botado 2000, ia demorar um pouco mais, mas a qualidade ia ficar também melhor, tá? Mas para Instagram, né? Esse tamanho já tá perfeito. Esse tamanho já tá perfeito, por exemplo, para o Instagram. E, cara, olha isso, velho. Olha isso. Olha a qualidade, velho, das texturas, a qualidade dos blocos, desses detalhes que nós colocamos. E, cara, é assim que você consegue ter renders com muita qualidade e depois você pega a manha. Cara, é muito simples, muito fácil de você conseguir realmente impressionar um cliente com os projetos que você tá fazendo. Então, velho, se você curtiu isso daqui, cara, deixa o like aqui embaixo e é o seguinte, Daniel, eu quero aprender mais sobre isso. Então, ó, primeiro link da descrição, eu vou deixar o link de inscrição da Masterclass, que é um evento gratuito que você vai continuar aprendendo mais sobre o 3ds Max, a gente vai desenvolver outros projetos e ainda mais ferramentas para você se desenvolver dentro desse software e fazer renders com mais qualidade ainda. Então, velho, te vejo na próxima aula. A próxima aula vai ser a aula que você vai fazer a sua versão. A próxima aula é o desafio final, em que você vai modificar as texturas. Eu vou te dar toda a base para você já fazer a sua versão, teu render com a sua identidade. Então, te vejo na próxima aula. Deixa o like. É o seguinte, velho, pega essa imagem, posta lá no Instagram e marca @Escola Santorini. Marca a gente lá, eu quero ver seu resultado, eu quero comentar, quero ver se você conseguiu, como foi que ficou a sua imagem, beleza? Então, te vejo na próxima aula, já posta lá no Instagram e marca a escola, beleza? Te vejo lá.